Nesse vídeo serão vistos os seguintes tópicos: subprogramas, com uma discussão sobre parâmetros formais e parâmetros reais, a função e procedimento, que são dois subprogramas, sobrecarregamento de subprogramas e operadores, argumentos sem especificação de limites e cuidados na descrição. Subprogramas. O objetivo de um subprograma é isolar declarações para facilitar o entendimento da descrição. Conforme foi comentado, temos dois tipos, que é a função e o procedimento. No caso de uma função, ela é invocada por uma expressão, por exemplo, nessa forma, e retorna um único argumento. No caso de procedimento, é invocado por um comando, por exemplo, dessa forma, e pode retornar vários argumentos. É importante observar que o código em um subprograma utiliza declarações sequenciais. E com relação à síntese de subprogramas, para cada chamada de um subprograma é necessária uma unidade funcional. Então não resulta numa economia de recursos no circuito sintetizado. Subprogramas podem ser invocados em regiões de código concorrente e regiões de código sequencial. É permitida a chamada recursiva de um subprograma, mas normalmente isso não é aceito pelas ferramentas de síntese. Um outro detalhe importante é que objetos declarados localmente são descartados no final da execução. Serão vistos alguns exemplos no final. E eles são divididos em duas partes. A primeira parte define o nome e os parâmetros de entrada e saída, e a segunda parte estabelece as operações executadas, o código propriamente dito do subprograma. A troca de informações de subprogramas é feita através de parâmetros das classes constante, sinal e variável. Os parâmetros são declarados numa lista de interface, e essa lista identifica a classe dos parâmetros, constante, sinal e variável, o nome propriamente dito do parâmetro, e o modo, que corresponde ao sentido que a informação é transmitida. Então, no caso aqui, entrada e saída, e também define o tipo dos objetos, né? Tipo inteiro, real ou vetor de bits. Vamos ver agora alguns detalhes com relação à troca de informações em subprogramas. O parâmetro real é definido como o parâmetro passado ao subprograma ou retornado do subprograma. E o parâmetro formal é o parâmetro declarado no subprograma. Algumas observações com relação à associação de classes em subprogramas. Então nós temos aqui o parâmetro formal, que é o parâmetro declarado no subprograma, e aqui o parâmetro real, que é o parâmetro passado ao subprograma ou retornado do subprograma. No caso de um subprograma que o parâmetro formal foi declarado da classe constante, ele pode receber ou retornar uma informação de um parâmetro real da classe constante, sinal e variável. No caso de um parâmetro formal sinal, ele pode receber ou transmitir informação da classe sinal, e também, no caso da variável, somente de um parâmetro real da classe variável. No caso de um subprograma declarado da classe sinal, os atributos desse sinal podem ser referenciados no interior do subprograma. Os atributos stable, quiet, transaction e delayed não podem ser empregados em subprogramas. O motivo é que eles geram um novo sinal, e os sinais são criados numa fase anterior da simulação. E o subprograma, por sua vez, ele deixa de existir logo após a sua execução. Desse modo, não seria possível a criação de um sinal na execução de um subprograma. Pelo mesmo motivo, também não é permitido a declaração de um sinal dentro de um subprograma. Podemos declarar, por exemplo, uma variável ou uma constante. Vamos ver agora o primeiro tipo de subprograma, funções. Conforme visto, as funções são invocadas por uma expressão e retornam apenas um único valor. Com relação à classe de objetos, são permitidos objetos da classe sinal e da classe constante. Numa função, o modo do objeto é obrigatoriamente in. Desse modo, é impossível alterar os parâmetros passados para uma função. Com relação ao argumento de retorno, ele é identificado pelo comando return, e mais um comando return é permitido dentro de uma função. Passagem de dados para funções. Uma função, cujo parâmetro formal foi declarado da classe constante,
pode estar associado a parâmetros reais da classe variável, constante e sinal. No caso de uma função cujo parâmetro formal foi declarado na classe sinal, somente pode estar associado a um parâmetro real da classe sinal. E nesse caso, a informação de atributo do sinal pode ser referenciado no interior da função. O parâmetro formal da classe variável não é permitido em funções. Uma função é composta de duas partes, uma declaração e um corpo, onde está propriamente o código dessa função. A declaração da função define o nome da função, a lista de parâmetros de entrada e o tipo do argumento de retorno. A declaração de uma função não é necessária se o corpo, ou seja, o código da função, estiver na região de declarações de uma entidade ou no interior de um subprograma, um procedimento ou uma função. O corpo de uma função inicia com um cabeçalho, que é a cópia das informações contidas na declaração da função. Depois temos uma região de declaração, para declaração de tipos, constantes e variáveis, e uma região de código sequencial com a descrição do comportamento da função. Nessa imagem temos o exemplo de uma função invocada numa região de código concorrente. O corpo da função está na região de declarações de uma arquitetura. Com relação à associação de classe, os parâmetros reais são da classe sinal, AI e BI, declarados nesse ponto, e os parâmetros formais, aqueles que foram declarados na função, são da classe constante. Então, nesse caso, os atributos dos sinais não podem ser referenciados no interior da função. No corpo da função, nós temos a declaração da variável s na região de declarações, e a variável s recebe a soma dos parâmetros a e b. E a variável s é o parâmetro de retorno da função soma. Nessa imagem temos um código muito semelhante ao código da imagem anterior. A diferença reside no fato em que a chamada da função é realizada numa região de código sequencial. Então, observe que estamos aqui dentro de um processo. E os parâmetros reais, que são passados para a função, são da classe variável. Então, aqui A e B são variáveis que recebem os valores dos sinais AI e BI. Nessa imagem temos o exemplo de um código em que a informação de um atributo necessita ser referenciada no interior da função. Assim, o parâmetro formal a ser declarado na função necessita ser da classe sinal. E a operação da função é a detecção da borda de subida de um sinal. Então, ele retorna o valor verdadeiro se ocorreu um evento e se o valor de CK é igual a 1. Aqui nós observamos o uso da função. Então, se o retorno da função subida for verdadeiro, é feita a transferência da informação na entrada D para o sinal Q. Então, estaríamos implementando aqui um flip-flop do tipo D. Vamos ver agora o segundo tipo de subprograma, que são os procedimentos. Os procedimentos, conforme comentado, são invocados por um comando, permitem um retorno de mais de um valor, e as classes de objetos permitidas são sinal, variável e constante. Então, a variável não era permitida no caso de funções. O modo dos objetos é in, out e inout, e eles também podem alterar o valor passado dos parâmetros. O comando return não é obrigatório e termina o procedimento. Com relação à passagem de dados para procedimentos, as associações possíveis seguem a mesma forma das funções. Então, no caso de um procedimento que o parâmetro formal é declarado da classe constante, o parâmetro real pode ser uma constante, um sinal, uma variável. No caso do parâmetro formal for declarado da classe sinal, o parâmetro real deve ser o sinal, e na outra opção disponível, no caso de um parâmetro formal da classe variável, o parâmetro real deve ser também da classe variável. No caso de um parâmetro formal do modo out ou inout, da classe sinal, pode estar associado somente a um parâmetro real da classe sinal, e também no caso de um parâmetro formal da classe variável, modo out ou inout,
ele pode estar associado somente a um parâmetro real da classe variável. Os procedimentos são similares às funções. Eles têm duas partes, uma declaração e um corpo. A declaração define o nome do procedimento e a lista dos parâmetros de entrada e saída. A declaração do procedimento não é necessária se o corpo do procedimento estiver na região de declarações de uma entidade, no interior de um outro procedimento ou de uma função. O corpo de um procedimento é muito semelhante ao corpo de uma função, onde nós temos um cabeçalho com a cópia das informações contidas na declaração do procedimento, uma região de declarações, declarações de tipos, constantes e variáveis, e uma região de código sequencial contendo a descrição do comportamento do procedimento. Nessa imagem temos o exemplo de um procedimento invocado numa região de código concorrente. Então, nesse ponto está sendo invocado o procedimento. Os parâmetros reais AI, BI e CI são da classe sinal, declarados nesse ponto, e estão associados aos parâmetros formais A, B e C do modo IN da classe constante. Então está sendo feita essa associação para esses três parâmetros. Esses dois parâmetros reais são da classe sinal, declarados nesse ponto, e estão associados a esses dois parâmetros formais do procedimento. Então está sendo feita essa associação entre o parâmetro formal, declarado na classe sinal, com o parâmetro real da classe sinal. Sobrecarregamento de subprogramas ou overloading. Sobrecarregamento é uma mesma designação ou o mesmo nome dado para mais de um subprograma. É no caso de subprogramas com funcionalidade semelhante e que diferem, por exemplo, na lista de parâmetros. O critério da seleção do subprograma para o compilador pode ser feito, por exemplo, pelo número de parâmetros ou no tipo dos parâmetros. E na impossibilidade de identificar o subprograma é uma condição de erro durante a compilação. Nessa imagem temos o exemplo de sobrecarregamento. Nós temos três funções com a mesma designação, soma. Então temos uma função soma nesse ponto, uma outra função aqui e uma outra função soma. Essa primeira função soma tem dois parâmetros de entrada e essa função soma tem 3 parâmetros de entrada. Então já é uma forma de diferenciar essas duas funções. Essa outra função tem 2 parâmetros. E a maneira de diferenciar essa função dessa outra é que os parâmetros A e B são do tipo inteiro e, nesse caso, os 2 parâmetros são do tipo real. Nessa região do código, nós temos as 3 funções sendo invocadas. Estamos numa região de código concorrente. No primeiro caso, será invocada essa função, pois nós temos 2 parâmetros AI e BI do tipo inteiro. Nesse caso será invocada essa função, a soma marrom, pois nós temos 3 parâmetros do tipo inteiro, E no último caso será invocada essa função, pois nós temos 2 parâmetros do tipo real, AR e BR do tipo real. O sobrecarregamento pode ser também aplicado em operadores pré-definidos. Na linguagem VHDL, operadores como e, soma, subtração ou são funções declaradas na biblioteca padrão e recebem um ou dois parâmetros e retornam um valor. As regras para a sobrecarga de uma função podem ser aplicadas também nos operadores pré-definidos. O nome da função, por exemplo, esse AND ou essa soma, deve ser declarado entre aspas. A sobrecarga dos operadores é restrita aos símbolos existentes e dessa forma expande a abrangência de uma operação pré-definida, com o objetivo de facilitar a leitura de um código. Vamos ver agora o exemplo de sobrecarregamento do operador de adição. Na biblioteca padrão, a soma entre 2 tipos bitvectors não é definida. E aqui no caso vamos criar uma função que define essa operação. Na declaração da função, nós temos que o nome propriamente dito da função é o operador mais, colocado entre aspas, e temos 2 parâmetros de entrada, x e y, do tipo bitvector, e retorna um tipo bitvector.
Na região de declaração da função, nós temos a declaração da variável v, que corresponde ao vai1 do somador, e a variável s, que corresponde ao resultado da soma. Na região de comandos, nós temos o comando loop no esquema for. Lembrando que estamos aqui numa região de código sequencial. O número de interações do comando loop é controlado pelo genérico n, que corresponde ao tamanho do vetor. Argumentos sem especificação de limite. Os limites dos vetores em parâmetros formais podem ser deixados em aberto. No exemplo visto anteriormente, o limite do vetor era definido dessa forma, de n-1 até 0, mas pode ser também deixado em aberto, sem especificação. O emprego de argumentos sem especificação de limites é na criação de funções e procedimentos de uso mais amplo e causa, dessa forma, uma redução na extensão do código. Uma boa descrição deve prever que o parâmetro real, aquele que é passado para a função, pode ter um vetor definido com limites na forma crescente ou na forma decrescente. Nessa imagem temos um código da função soma um pouco mais flexível com relação ao código visto anteriormente. Nós observamos agora que o limite do vetor não é definido. O código é muito semelhante ao visto anteriormente. Nós temos as duas variáveis v e s, e nós observamos agora que o comando loop é controlado pelo atributo que retorna com o tamanho do parâmetro de entrada x. Para o teste da função, ela foi invocada aqui numa região de código concorrente, no caso com operandos de 2 bits, um bit vector de 2 bits, e aqui com um bit vector de 3 bits. O código da imagem anterior foi submetido a uma ferramenta de síntese, e nós temos aqui o resultado para o vetor de 2 bits, a soma, e para o caso do vetor de 3 bits, o resultado da soma. Cuidados na descrição com relação a variáveis declaradas em subprogramas. Uma variável declarada em um subprograma, uma função, procedimento, ela perdura até o término do subprograma. No caso de uma variável declarada em um processo, ela persiste até o término da simulação. Assim, para cada chamada de um subprograma, a variável é criada e inicializada. O valor dela não é mantido. Vamos fazer agora então uma comparação entre um código que tem uma variável declarada em um procedimento e uma variável declarada em um processo. Então, ilustrando aqui nessa região do código, nós temos um processo, que ele é sensível ao sinal CK, e a variável A, declarada nesse ponto, ela é incrementada, né, a cada borda de subida do sinal CK. O procedimento é muito semelhante. Temos também uma variável declarada nesse ponto e ela é incrementada a cada borda de subida do sinal CK. Simulando esse código, nós temos que a cada alteração do valor do sinal CK, o processo é executado e o procedimento conta P também é invocado. Então nós temos aqui a cada alteração de valor, nós temos então a execução do processo e o procedimento sendo invocado. No caso do sinal countProcess, que está associado à variável do processo, nós observamos aqui que a cada borda de subida a variável é incrementada, né? Então nessa borda de subida, inicialmente ela estava com valor 0, depois ela é incrementada por valor 1, nessa borda de subida ela é incrementada por valor 2, valor 3. Por quê? Porque o valor da variável A é mantido no processo. Com relação ao sinal countProcedure associado à variável AP do procedimento. Na primeira execução, na primeira vez que o procedimento é invocado, nós temos a variável AP sendo criada com valor 0, ocorre uma borda de subida e o valor incrementado retorna para o sinal countProcedure. Então nós temos aqui o valor 1 nesse ponto. Ao término da execução desse procedimento, a variável AP deixa de existir. Na próxima execução do procedimento, que ocorre nesse ponto, nós temos a variável AP com o valor 0, não ocorre uma borda de subida, então retorna o valor 0
para o sinal CountProcedure. Uma variável declarada em um processo é mantida ao longo da simulação. Por sua vez, uma variável declarada em um procedimento em uma função, ela mantém o seu valor apenas durante a execução do procedimento. Assim, a cada vez que o procedimento é invocado, ela é criada com o valor inicial, deixando de existir após a execução desse procedimento ou função. As mesmas observações que foram feitas na imagem anterior com relação ao procedimento se aplicam também a uma função. Aqui nós temos um código muito semelhante, em que a operação que era realizada por um procedimento, agora é realizada por uma função. Na simulação do código nós observamos também o mesmo resultado, em que a variável em um processo é mantida até o final da simulação, temos aqui a evolução da contagem, e no caso de um subprograma, que é uma função, a variável é criada a cada chamada da função. Então nós observamos aqui que a contagem fica sempre oscilando entre 0 e 1. Finalizando o vídeo, temos a sugestão de leitura adicional de chamada de procedimentos em regiões de código concorrente, associação nomeada dos parâmetros e variáveis compartilhadas. Para a próxima aula, fica a sugestão da leitura das páginas 135 a 141 e a seguinte série de exercícios.